Oi galera, tudo bem? Olha só que lindo. Bom, tô aqui na minha caminhada e acabei percebendo que tem uma seguidora aí do canal que pediu pra eu falar um pouco mais sobre a 5D. E aí eu falei pra ela que conforme eu fosse tendo as minhas experiências, eu ia retratando sobre o que eu sinto. Não sendo nem a verdade decretada, apenas o meu ponto de vista sobre o que eu senti. Então é o que eu vou falar agora. Eu tive duas experiências numa situação mais sutil. E a primeira eu fiquei muito amedrontada, de verdade. Deixei fluir até certa parte, porque teve um momento que eu comecei a ficar com muito medo. E aí eles, com um carinho excepcional, colocaram um videozinho pra eu assistir pra terminar as limpezas, porque eu participei de uma câmara arcturiana com os próprios arcturianos dentro de uma nave. E nessa experiência de cura, onde eu tava numa live e dormi, e eu dava a permissão de que eu queria aquela cura e eles vieram me buscar e me levar. É uma experiência absurda. Falando sério, eu demorei muito tempo. Primeiro que, quando aconteceu, eu fiquei chocadíssima. Deixa eu sentar aqui um pouco. Eu fiquei super chocada com a situação. E de verdade... Ai, tá molhado. E de verdade, a experiência durou, muito tempo lá. E coisa de 1h30, 2 horas aqui. Mas foi um desbloqueio de várias partes do meu corpo que tinham uma espécie de ferro. Eu ouvia um barulho de ferreiro, tec, 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 tec. E só que não condizia nada com o ambiente, porque era um ambiente todo tecnológico, claro. Era uma coisa sutil e leve. E eu chamo de guardiões porque eram 3 que estavam comigo desde que me tiraram de casa e todo o processo. E depois, quando eu acordei, muito medo. Segunda situação, vou anotar tudo, porque eu não posso esquecer de nada, como se de alguma forma algum dia eu fosse esquecer essa situação, e óbvio eu nunca esqueci. E o mais interessante de tudo isso é que foi a primeira situação. Eu já tinha ouvido muito pouca coisa sobre esse tipo de situação de cura, e depois eu me interessei muito mais pelo assunto. Assisti muito o Paranormal Experience, o que me ajudou demais. Não era sobre algo de validar a situação que tinha me acontecido, porque isso nunca foi um problema para mim. Mas o fato de entender e internalizar algumas coisas que tinham acontecido. Porque o desbloqueio não é automático, mas você consegue viver e sentir ele no dia a dia. Então, a partir disso eu consegui entender alguns processos, situações. Eu sou reikiana, então mudou muito o meu jeito de aplicar o reiki, de sentir energia, de canalizar. Antigamente eu parecia que eu precisava fazer percorrer várias situações até chegar na energia. Agora a energia ela vem canalizada totalmente. Exato, é isso aqui. Quando fala-se sobre seres tecnológicos, é exatamente isso. Eles têm muita habilidade. Não vou falar agora do reiki, mas gente, eu faço reiki, sou reikiana, e se precisarem me chamem. Então vamos lá. Essa daí foi a minha primeira experiência, tá bom? Pra não ficar um vídeo muito grande, depois se vocês quiserem eu falo mais sobre isso. A minha segunda experiência
Não tem tanto tempo assim, tem acho que uns 1 mês e meio, eu acho, algo assim. Foi no dia que eu acordei, fiquei de bruço na cama e comecei a fazer o meu reiki, que eu faço todo dia, pela manhã, e comecei a fazer o reiki. Dentro desse meu processo de reiki, tem algo que eu já uso todos os meus... Bom, enfim, dentro da minha prática de reiki, eu faço, né, algumas situações mentalizando. E nessa mentalização que eu fiz, eu fui transportada de novo para uma nave. E dessa vez, da outra vez, eu tive medo no meio do processo. E dessa vez, eu só deixei, eu liberei. Eu falei, vou me entregar ao processo. E foi o que aconteceu. Aí tá, corta isso pra um lugar. Gente, eu não tava dormindo mais, tá? Eu já tinha acordado, então não era um sonho vívido. Corta pra eu estando numa nave, de novo, nessa mesma posição de lado, que eu tava, né, deitada na cama, de lado, só que numa câmara. Essa câmara me parecia ser algo... eu não tava sentindo nada, não tinha dor, não tinha nada. Mas eu sabia que era eu, porque eu tava na mesma posição, então, tipo, era eu, não tava vendo de fora, eu tava... Era eu ali. E aí, eu senti essa câmera... era meio, tipo, algo líquido, gelatinoso, e foi, tipo, saindo. Eu não sei por onde, porque eu só sentia, tipo, no corpo eu sentia saindo a água. E o líquido, né, no caso, era algo muito claro, era um lugar muito claro. Por mais que eu soubesse, eu sentisse que era uma nave, não tinha metal. Era um tom meio rosado, roxado, isso, e muita claridade, muita luz. Como eu já disse pra vocês, assim que o líquido saiu, foi desconectado uns plugs das minhas costas. Pique Matrix, gente, isso mesmo. Essa daí foi a sensação. E, de novo, eu não senti dor. Só que eu senti isso daí eu senti. Quando eu senti isso, não teve, tipo, um passo a passo saindo da cama, eu já tava de pé. E aí, no que eu tava de pé, gente, foi uma sensação de estar de volta. Tipo, voltei. Essa era de verdade a sensação. Estou de volta. E aí, nossa, o mais impressionante é que existiam muitos seres ali. E não eram seres só com o que a gente está acostumado. Existiam vários formatos e cores. E em nenhum momento eu senti medo. Eu só sentia um amor que vibrava, ninguém precisava falar nada, porque é tudo sentido. E aí, o único toque que eu senti foi de um inseto. E de novo, não senti repulsa, medo, nem nada, nem estranheza. Mas ele me tocou. De uma forma muito impressionante. E assim, eu senti uma leveza, um amor puro e genuíno. E a sensação de que bom que você tá de volta. Não era tipo só eu, que delícia tá de volta, não. Era um sentimento genuíno e completo de todos. Que bom que você tá de volta. Como se eu tivesse renascido de uma forma em alguma nave. Enfim, eu falo isso e ainda me emociono muito, porque não faz tanto tempo assim. E ainda me conecto com essa energia de puro amor todo o tempo. Porque é algo que revigora demais a minha energia aqui na 3D. Me contem aqui a experiência de vocês, eu também quero saber. Tchau! Olha a trilha.
Aproveitem o dia!